Ela foi expulsa de casa no dia em que fez 18 anos, pela própria mãe. E foi exatamente no mesmo dia que aprendeu, da forma mais cruel, que sua vida não caberia mais sob o mesmo teto que a criara. Ficha rápida de personagens: Lin Xiao. Xia. Protagonista. Jovem adotada, talentosa designer em início de carreira, orgulhosa e determinada. Senhora Lin. Mãe de criação, controladora, orgulhosa, movida por status e medo de escândalo. Senhor Lin. Pai. Homem acomodado, mais preocupado em manter aparências do que proteger Xia. Fei Fei. Irmã biológica mais nova, mimada, cúmplice das humilhações. Siming. Irmão do meio, impulsivo. Relação ambígua com Xia. Gu Wei. Diretor-presidente do Grupo Gu. Reservado, preciso, mas com um jeito protetor. CEO milionário que reconhece talento. Vovô Gu. Patriarca influente do Grupo Gu. Tem influência na decisão de contratar novos talentos. Assistente Zhang. Braço direito de Gui. Pragmático, leal. Antagonistas secundários. Rivais na indústria e membros ambíguos da família Lin, que manipulam cenários para benefício próprio. O aniversário apareceu com um bolo de chantilly que ninguém cantou direito para ela. Havia convidados, sorrisos calculados, e aquele colar que pertencia à avó, pequeno, de ouro trabalhado, que desde que ela era criança parecia brilhar mais quando Xia brincava no quintal. Naquele dia, o colar sumiu. O tom das vozes mudou. O ar foi ficando espesso, cada sílaba escolhida para ferir. Onde está o colar? Perguntou a mãe com a calma cortante de quem sabe onde quer acertar. Xia, veste simples, mãos manchadas de tinta e linha de costura, procurou em vão. Trocou olhares com a irmã que sorriu com a frieza de quem esperava a cena. O pai olhou para o chão. Os convidados sussurraram. Alguém mencionou coisas de adoção, como quem lança uma pedra ao lago, esperando a onda. Você não tem direito a nada nesta casa, disse a mãe, e não foi apenas uma ordem, foi sentença. Saia, agora. Foi uma palavra seca, um ato de expulsão difícil de acreditar, até que a porta bateu com força. Aos 18 anos, com uma mala pequena e um rosto cheio de lágrimas que se recusavam a cair, Xia caminhou até a rua. A cidade àquela hora parecia indiferente. Lanternas nas calçadas, buzinas ao longe. Ela não teve direito a despedidas, a abraços, a explicações. Teve apenas a sensação afiada de que, daqui para frente, seria responsável por cada pedaço de si mesma. Nos primeiros dias, a cidade se encarregou de lembrá-la da dureza do mundo. Cafés, lavanderias, costuras. Um trabalho aqui, outro acolá. Reparava roupas na casa de uma costureira que pagava em trocados e elogios. Fazia entrega de bolos aos finais de semana. Aceitou qualquer serviço que mantivesse os olhos abertos e a cabeça baixa. Mas havia algo que ela não vendeu. O desenho no caderno que nunca deixou de levar. Notas rabiscadas, croques, a mão firme que havia aprendido a transformar pedaços de tecido em forma. No barraco improvisado onde dormia, à noite, Xia desenhava como se riscasse a própria solidão. Costurava na lua, recortava no escuro. Cada peça nascia com a urgência de quem precisa provar algo para si mesma mais do que para os outros. Uma jaqueta com corte ousado, um vestido com uma costura que escondia surpresa. Pequenas provas de que ela não seria reduzida a lamento. O acaso, no entanto, tem seus próprios planos para quem não desiste. Uma tarde, numa feira de moda local, ela levou algumas peças para vender. Uma jovem jornalista, curiosa, parou diante do caixa e perguntou a quem eram aquelas peças tão diferentes. Alguém tirou uma foto. A foto foi publicada num blog de moda. De repente, um e-mail com o selo do Grupo Gu pousou na caixa de entrada. Gostaríamos de marcar uma entrevista. O nome no cabeçalho era seco. Assistente Zhang. Quando ela chegou à sede do Grupo Gu, o prédio parecia uma ilha flutuando sobre concreto. Elevadores espelhados, corredores limpos como páginas em branco. Zhang examinou-a com a mesma neutralidade de quem vê potencial e problemas na mesma medida. Você tem técnica, disse ele após palpitar rápida e objetivamente sobre as amostras. Mas aqui valorizamos visão. O diretor vai decidir. Gu Wei viu Xia de longe na sala de reuniões. E algo na maneira como ela se posicionava, cabeça erguida, mesmo com as mãos nervosas, chamou sua atenção. Não foi a beleza que prendeu seu olhar.
Foi a clareza de quem tem uma história para contar, e escolheu contar através de linhas e tecidos. Houve uma entrevista curta, direta, onde as perguntas pareciam raios de luz sobre o que ela sabia e o que desejava aprender. Gu não falou em frases grandes. Observou. Perguntou sobre fonte de inspiração, sobre influências. Ela falou de rendas remendadas, de costuras feitas com o que havia, de noites em claro para economizar 1 centavo a mais para um novo tecido. Falou com a verdade nua, que só quem foi deixado de lado sabe dar. Se você aceitar, disse Gu finalmente, com aquela voz que não busca aplausos. Começará como assistente da equipe de design. Salário de contratação, treinamento. Não prometo favores, prometo trabalho. E, se for capaz, espaço. Xia aceitou. Não foi uma entrega de si a um salvador. Foi uma decisão calculada de usar a oportunidade para transformar seus próprios recursos. Ela apertou a mão de Gu com firmeza. No aperto, um leve tremor sutil passou entre os dedos, não de fraqueza, mas de tensão. Duas pessoas reconhecendo o começo de algo que poderia crescer. A adaptação ao grupo Gu foi um teste diário. Regras não ditas, prazos, humilhações veladas por colegas que viam nela a intrusa que viera do nada. Mas também houve momentos que a alimentaram. O primeiro rascunho louvado por um chefe, um elogio sincero de um sênior, a sensação de pertencer a um lugar que respondia à sua língua, a da costura. Entre provas e microconquistas, crescia a reputação de Xia como alguém que não apenas sabia costurar, mas disse algo com tecido. Numa noite de inverno, Gu a convidou para conversar no terraço da sede. O ar cortava. As luzes da cidade pareciam costuradas umas às outras. Eles falaram sem nenhuma intenção programada a não ser a de conhecer. Ele perguntou sobre os anos dela antes daquela sala. Ela contou com a voz sempre medida, sobre a expulsão, os trabalhos rápidos, as longas noites de desenho. Ele não ofereceu simpatia fácil. Ofereceu uma pergunta. E a pergunta foi suficiente para que ela se abrisse. Você acredita que talento é suficiente? Perguntou Gu. Não, respondeu Xia. Acredito que talento sem coragem morre, e coragem sem oportunidade vira remorso. Gu sorriu levemente. Foi a primeira vez que ela viu um sorriso desarmado nele, e por um segundo, a barreira entre a imagem pública do CEO e o homem foi tênue. Não houve gestos dramáticos, não houve promessas. Houve reconhecimento mútuo. Ele via nela uma profissional. Ela via nele um aliado para atravessar portas que permaneciam trancadas. O crescimento de Xia dentro da empresa foi tanto combustível quanto alvo. Ao ganhar destaque por um mini-lançamento, ela passou de assistente a uma das jovens designers, cujas coleções eram observadas. E onde há luz, há sombra. Alguns colegas passaram a olhá-la com uma mistura de desdém e cobiça. Na família Lin, a notícia da sua nova posição funcionou como pólvora. A mãe, que antes a expulsara sem remorso, agora tinha outra voz, mais baixa, insistente. Se estava no grupo Gu, então poderia ser um recurso. Sentimentos se misturaram entre interesse e ressentimento. O espectro do passado não desapareceu, apenas mudou de forma. Num jantar forçado, a casa familiar escondeu sua intenção atrás de pratos bem postos. A mãe não perdoava a humilhação pública, mas aprendeu a mascarar sua ganância em forma de preocupação. Fei falava com doçura inesperada, como se tentativa de reaproximação fosse uma máscara. O pai apenas observava como quem evita tomar partido. Você pode nos ajudar a conseguir clientes, Xia, disse a mãe naquela noite, com olhos que não pediam, exigiam. Pessoas como você, com experiência na empresa X, são úteis. Xia ouviu o que foi dito como quem ouve uma proposta de mercadoria. Resposta veio com calma. Eu trabalho para me sustentar, mãe. Não sou um recurso de emergência para corrigir as falhas de quem me expulsou. A frase soou como um golpe. Houve silêncio. E naquela mesma noite, quando voltou à sua casa alquilada, um estúdio minúsculo que era tudo que podia comprar com as horas que remava entre trabalhos, Xia soube que precisava firmar limites mais claros. Algo nela, uma mistura de orgulho e pragmatismo, não permitiria que sua vida fosse reescrita sob chantagens emocionais. Ao mesmo tempo, no mundo da moda, o próximo desafio apareceu sem aviso. Um concurso nacional de novos talentos, com prêmios que poderiam mudar carreiras. Xia passou noites e dias trabalhando numa coleção que falava de abandono e reconstrução. Peças que pareciam carregar memórias costuradas em cada dobra. A coleção foi aprovada para a semifinal.
Mas, com a visibilidade, as jogadas baixas começaram. O primeiro sinal foi mínimo. Uma das amostras sumiu do ateliê uma manhã. A câmara de segurança fora desligada por manutenção. Um punho de ar gelado percorreu a espinha de Xia quando percebeu que alguém manipulava o jogo. Ela falou com a direção. Insistiu em investigar. Seus superiores eram cautelosos. Não havia prova de crime, apenas um desaparecimento. Ela tinha que provar que não era a responsável. Tinha que não só encontrar o design, como provar que havia sido saboteada. No dia do desfile preliminar, a tensão era elétrica. Pessoas com olhar de urubu rodeando talentos, flashes, entrevistas, riscos renitentes de fama. Xia entrou com a coleção que restava e a façanha de segurar o nervosismo perto do peito. Sua exibição teve aplausos e silêncio em partes iguais. O júri falou de ousadia, de risco, de narrativa marcada. Ela passou. Mas a vitória tinha gosto amargo. A acusação velada chegou pelas entrelinhas quando alguém insinuou, diante de microfones, que certos elementos na competição poderiam estar sendo manipulados por interesses corporativos. Xia ouviu os cochichos como pregos cravados na madeira de sua confiança. Foi ali, entre bastidores e luzes, que Jiang apareceu com uma mensagem do próprio Gu. Eles queriam que ela liderasse a próxima fase do desenvolvimento criativo, sob a tutela direta da equipe do Grupo Gu. Era uma oferta que vinha com riscos, exposição e promessas de visibilidade. E também com a sombra de quem pensa que talento pode ser engolido por política empresarial. Antes de aceitar, Xia fez uma lista mental de condições. Não aceitava status simbólico sem poder real. Não queria ser alvo para que outros pudessem subir. Pediu garantias de proteção sobre suas criações, acesso às provas digitais e um contrato claro. Gu concordou. Ele não disse, te salvo, disse. Te dou os meios. Diferença sutil, crucial. A segunda cena íntima entre eles ocorreu semanas depois, num hospital onde ela fora buscar informações sobre o acidente de um colega da equipe. O corredor amplo, luz fria, pessoas com rostos feridos de espera. Gu apareceu quase sem avisar, firme como se sua presença pudesse impor ordem. Eles conversaram sobre a investigação dos designs sumidos. Xia falou com franqueza sobre seus receios de ser exposta à sabotagem por dentro e por fora. Confiança não se compra, disse ela de repente vulnerável, sem a habitual armadura profissional. E também não se exige, ela se ganha. Gu, olhando a linha do seu rosto, com um silêncio que era presença, respondeu, com algo que poderia ser lido como promessa. Então me dê motivos. Vou cuidar para que ninguém roce sua sombra sem pagar por isso. Não foi uma declaração romântica, foi, ainda, um pacto profissional com uma centelha de preocupação humana. Para Xia, foi o tipo de cuidado que não exigia retribuição imediata. Foi reconhecimento. E reconhecimento em seu mundo tinha o peso de afeto. Mas as engrenagens da ambição não descansam. Alguém na família Lin, sentindo o vento da mudança, começou a articular movimentos. Pequenos favores pediam grandes retornos. Um comentário em uma entrevista, uma nota vazada a um jornalista sensacionalista. A humilhação pública, a mesma que a mãe uma vez dispensara, encontrou novas formas. A imprensa começou a cheirar sangue. E, ao mesmo tempo, notícias sombrias chegaram como relâmpagos. Siming, o irmão do meio, não tinha sido um exemplo de sensatez. Havia tensões, dívidas, uma vida vivida com pressa. À tarde, quando Xia ainda embalava tecidos, o telefone tocou. A voz do outro lado era cortada, apressada. Xia, sua mãe está no hospital. Siming. Houve um acidente. O mundo que ela pensava ter algum formato desceu como se alguém cortasse o tecido. As mãos dela tremeram, a respiração se acelerou. Não era só medo pelo irmão, era o retorno da família em forma de emergência que podia ser culpa, vitória política ou chantagem. Indo em direção ao hospital, as ruas pareceram tropa de sombras. A cabeça pedia controle, mas o coração exigia presença. Ao chegar, a cena era de caos contido. Médicos apressados, rostos marcados de cansaço, flashes de celular. A mãe, pálida, com os olhos inchados, lançou olhares que eram uma mistura de culpa e cálculo. O pai tremia. Fei chorava alto, soltos prantos que sabiam a manipulação. E ali, entre corredores cheios de histórias, Xia encontrou Gu. Ele havia sido avisado, não por gentileza, mas por uma rede de proteção que já se movia em seu nome. E estava ali, limpo, calmo,
oferecendo um olhar que dizia: "Você não está sozinha." A conversa foi curta, palavras medidas, mãos tocando de leve as costas em gesto de ânimo. Ela ouviu as ordens dos médicos, viu monitores, sentiu o peso de tudo o que viria depois: acusações, possíveis culpados, intrigas. Mais do que isso, começou a perceber que aquela emergência podia ser usada contra ela, que a família poderia moldar a narrativa conforme necessidade, e que havia gente disposta a acreditar em versões convenientes. Num momento de silêncio entre o tumulto, Gu colocou um cartão na mão dela. "Se precisar, me liga", disse apenas. O cartão era mais que um número. Era uma linha de apoio no terreno incerto. Xia guardou, não por ingenuidade, mas por estratégia. Ela sabia que a política do mundo que a cercava poderia transformar dor em alavanca. E ela, que havia aprendido a costurar sua própria história, não aceitaria que a costurassem por outros. Ainda assim, quando entraram na sala de espera e souberam que Siming estava em estado grave, a possibilidade de manipulação das aparências ganhou peso. Havia vozes apontando, culpas sendo desenhadas no ar. A mãe murmurou algo que soou como ironia. Talvez agora, com um filho na linha, todos veriam quem sempre esteve à margem. Um sorriso cortante, calculado, que fez o estômago de Xia fechar. "Eu vou ficar", disse Xia, sem pedir permissão. "Não porque me ordenaram, mas porque é meu irmão. E ninguém vai usar isso para me enganar." A afirmação foi um ato de possessão sobre suas próprias emoções. Ela não precisava pedir o direito de cuidar. Ela o tomou. No corredor do hospital, o telefone tocou de novo. Uma mensagem anônima apareceu. "Nem tudo o que parece acidente é acidente. Cuidado com quem sorri." E Xia leu. O aviso era fragmentado, mas a intenção era clara. Alguém estava mexendo peças. Alguém não queria apenas ferir Siming. Alguém desejava que a dor se convertesse em vantagem. Gu estava ao seu lado quando ela mostrou a mensagem. Seus olhos, normalmente tão guardados, tiveram um lampejo de determinação. "Vou garantir que isso seja investigado", disse ele. "Você não precisa fazer isso sozinha." Ela assentiu. Havia confiança, mas também cautela. Aceitar ajuda significava abrir caminhos para a vulnerabilidade. Porém, após anos perfurando a resistência, Xia também aprendera que resistência não era sinônimo de isolamento. Em alguns momentos, a melhor estratégia era compartilhar o peso com quem poderia suportá-lo sem explorar sua fraqueza. A primeira parte daquela noite acabou com a imagem de Xia sentada ao lado de Siming, mãos apertando as dele, enquanto as luzes da UTI lançavam sombras duras no cômodo. Fora da sala, vozes e segredos dançavam. Dentro, o pulso irregular do irmão lembrava-lhe que sua vida não era só sobre sair do escuro, mas sobre decidir quem seria a família que escolheria ficar. E ainda havia, espalhadas como fios soltos, perguntas que precisavam ser costuradas. Quem desativara as câmeras da oficina? Por que o design desaparecera? Quem entre os conhecidos e familiares tinha mais a ganhar com o infortúnio? Quando ela saiu do hospital para apanhar ar frio, um carro preto estacionou mais adiante. 2 homens saíram. Eram discretos, profissionais. Um deles aproximou-se e deixou na mão de Xia um envelope com uma fotografia. A foto mostrava uma figura recortada na noite perto do ateliê, segurando algo pequeno, algo que parecia o colar da avó. Havia no verso apenas 3 palavras: "Cuidado. Olhe para casa." Xia sentiu um frio diferente daquele que viera do ar. A história começava a formar padrões. O que antes era dor pessoal, transformava-se em labirinto onde verdade e manipulação se cruzavam. No centro, ela precisava tomar decisões rápidas, espertas, sem perder a ternura que a tornara humana. Enquanto guardava a foto, soube também que, em algum lugar, alguém assistia e fazia contagens. Um novo jogo havia começado, e as apostas eram mais altas do que ela imaginara quando saiu de casa com uma mala pequena e os olhos cheios de esperança. O envelope frio na mão parecia pesado como uma sentença. Xia olhou para a fotografia mais uma vez, como se pudesse extrair dela uma explicação a mais. A figura na imagem estava borrada pela noite, mas o gesto era claro. Alguém se aproximara do ateliê, no horário em que as câmeras afirmavam não registrar nada. Por trás daquela sombra havia um propósito, e propósito, em muitos casos, tinha um nome. Ela guardou a foto no bolso do casaco e voltou ao hospital.
A UTI parecia um pequeno universo próprio, onde as horas não obedeciam ao relógio. Sentou-se ao lado de Siming e deixou a cabeça pousar na mão, num gesto que não pedia permissão. À sua volta, a família montava uma representação de dor que cheirava a cálculo. A raiva subiu, quente, mas ela a transformou em foco. Havia coisas a fazer, nomes a ligar, portas a bater. A maneira como lidou com a raiva diria mais sobre ela do que qualquer confronto direto. Gu manteve-se presente sem invadir o espaço. A presença dele tinha sempre a mesma tonalidade. Firme, sem alarde. Não perguntou demais, ofereceu recursos. Logo depois do hospital, Jang entrou em contato com técnicos do Grupo Gu. A equipe de segurança cibernética do conglomerado tinha acesso a especialistas que recuperavam dados onde outros viam ruínas digitais. Eles propuseram tentar uma recuperação dos backups da porta do ateliê e do sistema dos servidores do concurso. Às vezes, câmeras tinham cópias residuais em redes vizinhas ou serviços de nuvem recentes. Xia, ao ouvir a proposta, sentiu que recuperava um pouco do controle. Em vez de esperar que acusações nascessem por si, convocou sua própria diligência. Juntos, ela e Gu montaram um pequeno núcleo. Jang coordenaria com os técnicos, Xia fornecerá detalhes, e Gu usaria sua influência para autorizar o acesso a provedores e proprietários de câmeras nas redondezas. Não havia favor ali. Havia trabalho articulado. Xia gostou dessa clareza. Justiça através de método, não de espetáculo. Enquanto esperavam os resultados, a imprensa não perdoava o silêncio. Pequenas matérias insinuavam que o desaparecimento do design tinha cheiro de escândalo. Jovem promessa do Grupo Gu em polêmica. Conexões familiares em jogo. Mensagens anônimas. Telefonemas sem identificação. Uma ou outra foto publicada com legendas venenosas começaram a cercar sua rotina com o mesmo sufoco de antes. Era como se, ao subir um degrau profissional, alguém puxasse sua saia para vê-la tropeçar. No meio desse turbilhão, surgiu uma voz inesperada na linha direta. Uma assistente do estúdio rival, arrependida, que preferiu não se identificar pelo telefone. A mulher contou em voz baixa e tremida que vira um homem saindo do ateliê na noite do sumiço, carregando algo pequeno e embrulhado. Não sabia dizer o rosto, sabia, porém, que ele usava uma jaqueta com um detalhe, um tecido estampado com microfolhas. A descrição era simples, quase descuidada, mas pequena e valiosa como um fio de costura. Xia pegou aquilo e fez o que sabia fazer de melhor. Costurou pistas. Lembrou-se de uma etiqueta numa luva encontrada no chão do ateliê. Um fio azul, nada comum. Pediu aos técnicos que cruzassem o padrão do tecido da jaqueta com imagens de eventos próximos e com roupas de funcionários que frequentavam o local. Não gostava de ser refém das suposições. Gostava de evidências. Os primeiros resultados foram tímidos. Uma câmera de loja vizinha, habitualmente desligada, mostrara um ponto de ruído às 2h13 da madrugada. Justamente o período em que o sistema do ateliê registrara a tal manutenção. O arquivo estava corrompido, mas havia fragmentos. Os técnicos do Grupo Gu passaram a madrugada trabalhando. Para Xia, cada hora que se estendia era uma mistura de ansiedade e determinação. Numa madrugada, Jang entrou no estúdio onde Xia trabalhava, com olhos cansados e um pendrive na mão. A sala cheirava a café. Ele não sorriu, entregou o pendrive e falou curto. Não é definitivo, mas há imagens parciais. Precisamos de você para identificar se alguém que você reconhece aparece. Você pode ver agora? Xia sentiu as mãos tremerem quando colocou o pendrive no notebook emprestado. As imagens eram curtas, quadros entrecortados como fôlego. Uma sombra que se movia com pressa. Uma mão que segurava algo brilhante, o contorno de uma jaqueta. Em um quadro, por um segundo, a câmera captou o contorno do rosto do intruso. Um perfil leve, orelha ligeiramente pontiaguda. E então, um corte. Ela congelou. Não era uma cara que esperava ver nas imagens. Era o irmão mais velho, não Siming, o homem que, dos Lin, sempre tivera ar de quem considerava votos de família como fichas para negociar. O sangue dela correu acelerado. Não por surpresa, mas por confirmação de que a trama era mais próxima do que imaginara. A fotografia anônima, o aviso, olhe para casa. Tudo fazia sentido agora de uma forma que era dolorosa de admitir. Alguém de dentro, alguém com acesso, alguém que sabia onde bater. Respirar se tornou um ato consciente.
Havia traição enraizada naquele núcleo familiar. Mas, antes de agir, precisava de mais do que suposições. A evidência parcial não bastava para enfrentar uma mãe com artimanhas e um sistema pronto a lavar as mãos. Precisava-se de prova que suportasse a linguagem impiedosa da opinião pública, vídeo limpo, depoimentos e cadeia de custódia do objeto roubado. Shia, porém, não queria um confronto direto sem respaldo. Decidiu, astuta, que usaria a exposição como arma e não como vulnerabilidade. Fez uma lista do que precisava: imagens completas, mesmo que fragmentadas, testemunho documentado da assistente arrependida, perícia sobre fios e fibras e rastreamento do colar. Onde estivera se fora vendido, a quem. Gu, por sua vez, acenou com a força do grupo. Contatos jurídicos, influência em contratos de mídia, e a possibilidade de um evento público onde a verdade poderia ser mostrada. Foi nesse ponto que um novo estratagema nasceu. Em vez de reagir a cada ataque, Shia propôs criar um plano de exposição, com tempo certo e provas consolidadas. Seria uma jogada de risco, porque, até o momento do anúncio, a imprensa poderia inventar mais enredos. Mas também seria a chance de transformar eco em evidência. Gu gostou da audácia. Jang se ocupou dos detalhes operacionais. Shia se concentrou em colher o que faltava. Enquanto isso, a família Lin sentia o chão mover-se sob os pés. A mãe, que antes agia com a precisão de quem controla marionetes, crescia desconfiada. Havia encontros fechados, murmúrios noturnos, o som de propinas passadas discretamente. Não se pode dizer que ficaram parados. Reagiram com a violência típica de quem teme perder vantagem. Um jornalista sensacionalista foi chamado para incrementar histórias, uma testemunha foi subornada para alterar versões, e parentes distantes passaram a aparecer com cartas de solidariedade. A casa dos Lin tornou-se um quartel de pequenas conspirações. Em meio a esse clima, Simin seguiu em estado crítico, e sua situação virou troco emocional. Em noites em que a esperança era uma vela pequena, Shia se permitia o luxo de chorar sozinha no corredor do hospital. Não era fraqueza, era recalibrar. E no mesmo hospital, Gu teve momentos que deram forma a um vínculo que não era apenas de trabalho. Numa dessas noites, enquanto esperavam por notícias de um resultado de exame, Gu segurou a mão dela com naturalidade, e sem palavras longas, ofereceu um gesto simples. Ficar ali, presente, reconhecendo que, ao lado da batalha legal e da mídia, havia custo humano. Não se afaste, disse ele baixo, como se pedisse permissão para ser o porto. Você não precisa carregar tudo sozinha, Shia. Ela, acostumada a carregar, sentiu-se tentada a recusar. Mas algum lugar no peito cansado permitiu que ela aceitasse. Não como dívida de agradecimento, como reconhecimento de que alianças também são ação. Daquele toque nasceu uma intimidade silenciosa, feita de olhares e de leitura mútua do cansaço. Não havia promessas extravagantes. Havia cuidado concreto. Ele verificava se ela jantava, trazia roupas para o hospital, negociava com advogados. Coisas práticas, importantes. A estratégia deles começou a ganhar contornos palpáveis quando recuperaram um backup parcial do servidor do concurso em um servidor de nuvem externo. Nele, encontraram metadados que sugeriam transferências de arquivos no mesmo dia do sumiço. As transferências vinham de um IP de um café próximo, cujo gerente havia sido contactado pelos técnicos. O gerente lembrou-se vagamente de um cliente noturno com uma jaqueta de microfolhas, uma coincidência que encaixava com a descrição da assistente arrependida. O sinal se fortalecia. Mas o jogo, como sempre, tinha uma nova carta a ser revelada. Uma noite, ao voltar para seu estúdio, Shia encontrou a porta entreaberta e o caos. Papéis espalhados, gavetas arrombadas, a caixa onde guardava croques antigos vazia. Alguém procurara alguma coisa. O ato não era apenas invasão. Era intimidação. Na mesa, deixaram um bilhete curto. Pare de cavar ou cava fundo demais. As palavras eram uma ameaça que visava medo. Mas quem a deixara subestimou uma coisa. Shia não tinha medo do escuro. Havia morado nele. Tinha sim, medo de perder o que conquistara com suor. E a ameaça forjou nela uma inquietação estratégica. Ela chamou Gu, que enviou seguranças discretos para proteger o local. Ao mesmo tempo, tomou uma decisão que demonstrava sua agência. Em vez de se retrair, convocou uma reunião com o pequeno grupo de aliados. Yang,
alguns técnicos e a assistente arrependida. Mostraram as imagens, os fragmentos, os fios, e pediram que cada um apontasse inconsistências e possibilidades. A assistente, visivelmente abalada, reconheceu que a jaqueta com microfolhas era de um fornecedor que dias antes havia ido à oficina para entregar materiais a pedido de Siming. Era um pequeno detalhe. Um comprovante de entrega daquele fornecedor carregava a assinatura de um irmão dos Lin, datada antes do sumiço do design. A confirmação desconcertou. Não porque os Lin tivessem culpa, necessariamente, mas porque havia conexões entre a família e o ambiente que circundava o ateliê. E ligação não é prova, mas é mapa. Xia sabia que precisava de provas concretas de negociação, transferência financeira e, sobretudo, do destino do colar. Se fora vendido para quem? Com a coragem que lhe restava, ela pediu que a perícia do Grupo Gu analisasse as fibras encontradas no chão do ateliê. Havia fragmentos de um padrão têxtil raro, fabricado por uma commodity de luxo que não estava à venda para o público geral. Cruzando dados, descobriram uma remessa que listava como receptor o escritório de Fei Fei. Um detalhe que, até então, ninguém ligara. A descoberta foi um balde de água fria para a família. Fei Fei, pressionada, entrou em negação absoluta. A mãe tentou abafar, e o pai fingiu ignorância. Quando Xia, com compostura cortante, confrontou Fei Fei em uma conversa que começou em voz baixa, e foi subindo até o desabafo, a irmã mais nova se quebrou. Havia medo, sim, e também artimanhas que saem de mãos pequenas. Fei Fei confessou ter permitido que um conhecido de uma dívida usasse seu endereço para receber uma encomenda, sem saber do conteúdo. Era uma confissão confusa entre ingenuidade e culpa. Para Xia, o ato não justificava tudo, explicava uma parte. Fei Fei disse que fora coagida por mensagens que falavam de resolver problemas, em troca do silêncio sobre dívidas do irmão e favor familiar. Ninguém admitiu ainda que havia premeditação maior. A confissão de Fei Fei não livrava ninguém automaticamente. Ainda havia um fio mais grosso que precisava ser puxado. Quem mandara essa pressão? Alguém estava usando a fragilidade financeira da família para orquestrar movimentos que servissem interesses maiores. Tangro. Aquele nome começara a surgir em sussurros, ligado a uma rede rival de moda, e a mentiras pagas. Tangro, ou alguém com poder parecido, talvez quisesse desestabilizar o Grupo Gu, e ao mesmo tempo, usava o rancor familiar como ferramenta. Marcaram uma reunião com um advogado do Grupo Gu para avaliar a possibilidade de medidas judiciais e proteção testemunhal. Xia sabia que entrar em litígio público poderia trazer mais escândalo, mas também sabia que se continuasse em silêncio, a narrativa permaneceria moldada por quem tinha dinheiro para moldá-la. Escolheu, mais uma vez, o caminho do risco calculado. Protocolar queixa, expor as provas que tinha aos poucos e garantir que a mídia que ela controlava, aquela que não venderia versões, acompanhasse a linha dos fatos. Era uma guerra de narrativas, e ela queria ter o microfone. Então veio o ataque mais direto. Numa tarde em que a cidade parecia apenas mais uma massa de concreto, Xia foi interceptada por dois homens no caminho do ateliê. Tinham a postura de quem faz parte de um serviço profissional de intimidação. Olhar frio, movimento preciso. Num segundo, havia mãos no seu braço, e um empurrão que a fez perder o equilíbrio. Ela tentou reagir, mas era claro que o objetivo não era machucá-la. Era forçá-la a entregar algo ou silenciá-la com medo. Levaram-na para um carro estacionado em uma rua lateral. O tempo ali dentro foi longo e elétrico. Perguntas sussurradas, ordens curtas. Um dos homens perguntou pelo pendrive, pela tal mídia que provas possivelmente guardavam. Xia, com a dureza que vinha das noites de sobrevivência, fingiu não entender o que eles queriam. Depois, foi centrada. Não negociou, não suplicou. Em vez disso, observou. Notei o cheiro de fumaça de charuto, a etiqueta de uma empresa de segurança externa e, incrivelmente, um fio azul presa na costura da jaqueta de um deles. Era o mesmo fio que encontraram no ateliê. Um detalhe que poucos veriam, mas para ela era um mapa. Decidiu jogar com o que tinha. Tempo e observação. Suas palavras foram medidas, projetadas para ganhar tempo e recolher possíveis lapsos de informação. Enquanto isso, Gu, que havia previsto riscos, recebera uma ligação cifrada de um de seus seguranças. Alarme. O carro dela fora encerrado num trajeto e não respondia. O coração dele apertou.
não só pela posição de poder aflorando vulnerabilidade, mas porque preferia que ela percebesse que havia alguém que não a deixaria sozinha nas linhas mais perigosas. Os seguranças do Grupo Gu interceptaram o carro 2 quarteirões adiante. O resgate foi rápido e eficiente, sem alarde. Xia saiu do carro com o rosto lívido, mas com a postura inalterada. Não era heroína trêmula. Era alguém que tivera medo e retornara com força. Depois do episódio havia 2 opções: recuar, deixar que o susto construísse muro, ou transformar o risco em estratégia, expondo que tentaram intimidá-la. Xia escolheu a segunda. Fez boletim de ocorrência, comunicou à polícia e pediu que as imagens das ruas fossem requisitadas. A cidade, que antes se movia com indiferença, agora tinha olhos. A polícia encontrou o carro estacionado, e nele, anotações com logos de empresas de segurança terceirizadas, que, ao serem rastreadas, apontaram para uma cadeia de contratos que terminava em mãos com ligações tênues com o tal Tangro. A exposição pública do sequestro relutou muitos dos repórteres de sensacionalismo. A ideia de uma jovem sendo coagida era mais valiosa como manchete do que como elemento de investigação. Porém, com a coletânea de evidências que Xia e Gu montaram, fragmentos de vídeo, testemunho da assistente, assinatura em comprovantes, fio azul, e a indicação do carro, a narrativa tomou forma. E no centro dela, havia um nome que apontava para o objetivo que movia a conspiração. Tangro queria, não apenas desacreditar Xia, mas desestabilizar a sua relação com o Grupo Gu, e, por tabela, fragilizar o próprio grupo. Veio então o clímax. O concurso que antes fora palco de exibição transformou-se em cenário de investigação pública. O Grupo Gu convocou uma coletiva onde mostraria as provas recuperadas, com a presença de advogados, técnicos e, por vontade própria, Xia. Do lado de fora, jornalistas se espremeram, microfones em riste. A família Lin compareceu, cada rosto uma máscara diversa. No público, havia curiosidade, desejo de escândalo, e a certeza de que algo seria revelado. A sala foi tomada por um silêncio que parecia pesar mais que qualquer palavra. Jiang apresentou os fragmentos de vídeo, os metadados, e mostrou como as transferências eletrônicas se alinhavam com a cronologia do sumiço. A assistente arrependida, com o rosto fechado, confirmara que viera testemunhar não por vingança, mas por verdade. O fio azul, analisado por peritos, correspondia a um lote entregue ao endereço de Feifei. A jaqueta de microfolhas estava ligada a um fornecedor que tinha registro de entrega para um aliado de Tangro. Tudo conectava as peças. Por fim, o material que trouxe mais reações foi uma gravação encontrada num backup de segurança de um restaurante próximo. Nela, uma voz masculina orquestrava a logística do roubo do colar, citando nomes e instruções. A voz era a de um executivo que negociava com intermediários ligados a Tangro. O ataque inicial dos Lin contra Xia perdeu força. A mãe, que antes lançara acusações, ficou sem fala ao ver as confirmações técnicas. A imprensa, que buscava manchetes de vilania, teve de lidar com documentos e imagens. A audiência pública virou tribunal de opinião, e naquele palco, Xia falou por si. Não estou aqui para pedir perdão, disse ela firme. Estou aqui para que a verdade seja vista. Não por vingança, mas por justiça. Por cada jovem que pode ser acusado sem prova. Por minha arte, que foi usada como moeda. E por uma família que não pode mais transformar dor em lucro. A plateia murmurou. Feifei começou a soluçar. A mãe olhava para os lados, sem encontrar um refúgio. A confissão pública de algumas intenções ocultas eventualmente fez com que alguns antigos cúmplices se retraíssem. Tangro, por sua parte, negou tudo inicialmente. Até que a própria gravação citando nomes e ordens tornou as negações vazias. A polícia abriu inquérito, e o Grupo Gu entregou todo o material que tinha para investigação formal. A verdade, sempre parcial, começava a se imprimir em provas irrefutáveis. Mas as consequências, como sempre, não foram lineares. Havia reações. Um jornalista desonesto tentou apresentar outra versão. Um aliado de Tangro vazou uma fita editada que tentava colocar Xia como beneficiária do roubo. Foi um momento de tensão, porque, novamente, a narrativa poderia ser manipulada. Xia, contudo, antecipara essa possibilidade. Com o respaldo jurídico do Grupo Gu, prontificaram-se a publicar os arquivos originais, com a data e hora criptografadas, e a pedir perícia independente.
Quando a manipulação veio à tona, o crédito do caderno de versões caiu. Tangro perdeu contrapartes. Alguns nomes desapareceram do mercado. A reputação, antes uma mercadoria, perdeu valor. Nessas semanas turbulentas, a relação entre Xia e Gu aprofundou-se de forma natural. Não era exibicionismo romântico, mas companheirismo que florescia em entrevistas de madrugada e visitas ao hospital. Em um momento de pausa, após um dia exaustivo de depoimentos, Gu levou-a à cobertura do Grupo Gu, um espaço onde a cidade parecia menor e os problemas, por um instante, mais administráveis. Ficaram ali, em silêncio, olhando as luzes piscando como pontos de um bordado que se ampliava. Você não precisava fazer tudo sozinha, disse ele agora mais suave. Mas fico feliz que tenha aceitado ajuda. Ela sorriu, aquela mistura de ironia e ternura que ela só guardava para quem via sua história além de manchete. Eu não queria ser salva, respondeu. Queria ser ouvida. E se tivesse que escolher, preferia ter alguém ao lado que ouvisse comigo. A frase foi pequena, mas disse o necessário. Parceria, não compra de lealdade. Gu encostou a testa na dela por um instante. Gesto simples que não significava aliança formal, mas conexão. Em seguida, conversaram sobre o futuro. A possibilidade de uma linha própria dentro do Grupo Gu, para jovens designers marginalizados, e de um projeto de apoio que fundaria oportunidades para quem vinha de fora. Eram ideias que uniam coração e estratégia, adequadas à alma prática de ambos. Enquanto as coisas se resolviam no tabuleiro público, a família Lin enfrentou consequências inevitáveis. A mãe foi convocada a depor. O pai assistiu a entrevistas em que membros da família eram questionados. Alguns vizinhos pediram explicações. Fei, após um período de negação e confissão, pediu desculpas a Xia, em uma conversa que foi mais desmoronar que reconciliação. Eu fui cobrada, disse Fei entre lágrimas. Meus amigos me prometeram ajuda. Eu quis acreditar. Eu não percebi o que isso faria com você. Xia ouviu. A resposta foi feita para si, e para quem podia escutar. Não era perdão automático. Você teve medo, disse Xia com calma. E medo faz escolhas ruins. Mas desculpa não reconstrói o que foi roubado. Se quer consertar, faça o trabalho. Assuma isso e aprenda. Houve silêncio. Fei prometeu colaborar com a investigação. A mãe, por sua vez, teve outra postura. Resistência pública e, em particular, uma recusa a admitir culpa moral. O choque de valores permaneceu. Algumas relações se romperam. Xia, no entanto, repensou o que família significava. Não aceitaria voltar ao papel de sacrificada para reparar aparências. Escolheu fechar algumas portas, abrir outras. O episódio do sequestro e a exposição mediática trouxeram um efeito colateral. O público começou a ver Xia como símbolo de resistência. Sua coleção voltara ao centro dos debates, agora não apenas por seu talento, mas por sua integridade. Vendas de algumas peças esgotaram. Convites para palestras surgiram. Não era fama vazia. Era audiência para contar que talento não se vende, e que histórias humanas merecem justiça. Quando Siming, após semanas em coma, finalmente despertou, a cena no hospital foi tensa e emotiva. A recuperação seria lenta, mas havia um pedido no olhar dele, um misto de culpa e reconhecimento. Ele mal tinha forças para se mover, mas os olhos diziam muito. Xia sentou-se ao lado da cama e, sem teatralidade, tocou a mão dele. Não vim para punir, disse ela. Vim para estar. Quando estiver pronto, fale. Se errou, vamos conversar. Se não, cuidarei como irmã. A vulnerabilidade do irmão foi a ponte para conversas que quase todos temiam. Siming, na recuperação, mencionou pressões, dívidas e como fora enrolado em promessas fáceis. Não foi herói nem vilão. Sua ação tinha sido cobrada com ingenuidade. A família inteira começou a ensaiar uma reconfiguração dolorosa, onde orgulho era avaliado e costumes eram confrontados. No fim de tudo, o pendrive que guardava as imagens originais ganhou um destino público. Durante a audiência judicial, peritos reproduziram as gravações e demonstraram as manipulações. Tangro foi oficialmente acusado de uma rede de práticas ilícitas que envolviam fraude intelectual e extorsão. Alguns cúmplices foram detidos. O processo demoraria, e a justiça, mesmo quando lenta, começou a se mover. Para Xia,
A vitória não foi completa sem perdas. Havia cicatrizes. Mas havia também reconhecimento. O Grupo Gu, depois de uma auditoria interna, apresentou uma proposta oficial. Uma posição de designer sênior com liberdade criativa e a promessa de uma linha assinada por ela, com apoio financeiro e logística para colocar suas ideias no mercado, sem interferência. Era a consolidação de um lugar que ela construiu à força. A proposta veio com outra conversa, aquela que todo espectador de novela espera. O momento em que o CEO, depois de tantas noites compartilhadas entre hospitais e reuniões, verbaliza um compromisso que vai além do profissional. Num evento discreto, longe das luzes e câmeras, Gu a encontrou no ateliê onde aquele fio azul, agora analisado, parecia ser história. Estavam sozinhos, com os croquis espalhados, a tinta ainda úmida nas mãos. Ele segurou suas mãos com a mesma firmeza de quando a convidara a trabalhar na empresa meses antes. Sua voz tinha a mesma neutralidade que agora soava calorosa. Xia, disse ele direto. Não vim até aqui para negociar o que já sabemos. Vim para dizer que, se você aceitar, eu quero algo como parceria completa. Não apenas nos negócios. Quero construir junto. Quando você disse que talento sem coragem morre, eu entendi que precisava de alguém com coragem ao meu lado. Eu quero estar ao seu lado nessa coragem. Xia olhou para ele. Poderia ser outra promessa vazia. Outra tentativa de vincular sua ascensão a um homem poderoso. Mas Gu tinha mostrado, ao longo de meses, que seu cuidado vinha acompanhado de ações concretas. Proteção em público, defesa em tribunal, liberdade criativa. Não era compra de afeto. Era uma oferta de medo compartilhado e trabalho dividido. Não quero privilégios por estar ao seu lado, respondeu ela com calma. Quero parceria. E se for para o coração, precisa ser construído fora dos holofotes, com honestidade. Não sou objeto de proteção, sou alguém com ambições. Ele sorriu, um sorriso que reconhecia os termos. Nada de holofotes desnecessários, só parceria. E se um dia escolher, a gente dá nome a isso. Houve então um gesto simples. Ele a beijou. Não foi um beijo para cena. Foi toque de escolha mútua, depois de confiança ganha. O beijo foi breve, mas suficiente para que ambos soubessem que o caminho ali não era o de salva-vidas, e sim de companheiros que se escolheram em meio à batalha. A repercussão pública de sua união quando veio, foi discreta. Não houve espetáculo pomposo. Houve anúncio conjunto de um projeto para jovens designers, uma declaração de respeito e uma foto oficial que mostrava mãos dadas sobre um croquis. Para muitos, podia parecer romance clichê. Para Xia, era a materialização de uma decisão consciente. Aceitar apoio sem renunciar à autonomia. No tribunal, quando as acusações contra Tangro e cúmplices avançaram, o caso de Xia serviu de exemplo para discussões mais amplas sobre exploração no mundo da moda. Ela foi convidada a falar em painéis, a contar que talento exige proteção jurídica e redes de apoio. Sua história virou preceito prático, um exemplo de como talento pode ser defendido sem heroísmos vazios. Algumas relações se recomporam. Outras permaneceram despedaçadas. A mãe de criação, após ser chamada a depor, optou por silêncio prolongado. Não houve cena de redenção dramática. Para Xia, a reconstrução não passava por conceder absolvições fáceis. Escolheu, com serenidade, não permitir que velhas dinâmicas se repetissem. A família que ela escolhera passou a ser a que ela teve ao seu lado quando precisou. Gu, Zhang, a assistente arrependida, alguns colegas que provaram lealdade. Economicamente, o ateliê de Xia cresceu. A primeira coleção sob seu nome foi recebida com aplausos, não só por estética, mas por narrativa. Peças vendiam porque tinham história. Gente queria vestir coragem. Mais que isso, ela criou um pequeno programa de bolsas para jovens designers de origem humilde, retribuindo a oportunidade que recebera como moeda. Era um gesto prático de redenção. Meses depois, em uma noite de gala em que ela foi convidada a apresentar sua segunda coleção, a mãe, chamada pela imprensa, preferiu ficar em silêncio. Fei-Fei, porém, apareceu na primeira fila com os olhos cheios de lágrimas, e com cartas de pedido de ajuda para recuperar a vida. Simin compareceu com passos mais firmes, e entre olhares, houve momentos de cumplicidade tardia. Xia não caiu em dramatização. Sorriu, não por indulgência, mas por entender que cada um escolhe seu caminho. Ao final do desfile, quando as luzes diminuíram e o murmúrio virou aplauso sincero, Gu subiu ao palco ao seu lado. Ele não falou muito,
permitiu que ela recebesse os louros, e ao fim, pegou sua mão, e diante de uma plateia que aplaudia, declarou algo que era, ao mesmo tempo, simples e profundo. Xia, disse ele, olhando para ela. Você não precisava de salvador. Precisava de reconhecimento. E reconhecimento é algo que se dá com trabalho, com coragem e com respeito. Obrigado por me lembrar disso. Naquele momento, sob os reflexos das luzes, Xia sentiu que a história que começara dolorosa, terminava não em glória vazia, mas em sentido. Não perdera quem era. Havia expandido quem podia ser. O amor que floresceu entre ela e Gu era fruto de respeito conquistado, não de compra. E enquanto a cidade continuava a girar lá fora, ela sabia que não era somente uma designer premiada. Era alguém que reconstruiu a própria história, ponto por ponto, costura por costura. Algumas semanas depois, em um fim de tarde, Xia voltou ao quintal da casa onde crescera. Não para pedir nada, mas para fechar ciclos. Ficou ao lado da velha árvore onde menina costurava nos verões. Sentiu o vento no rosto e tocou o colar, agora recuperado, que lhe fora devolvido após perícia e trâmites legais. O ouro parecia ter menos valor que a memória que carregava. Sorriu, pequena e firme. Gu aproximou-se e ficou em silêncio por algum tempo. Depois, tomou sua mão e perguntou o que ela queria construir dali em diante. Quero um ateliê onde a promessa de um jovem não se transforme em moeda de troca, respondeu ela, olhando o horizonte. Quero designers que venham por vocação, não por herança. E quero estar ao lado de alguém que compreende que amor é parceria. Ele concordou, sem ritos grandiosos. Preferiu o cotidiano. Dividir reuniões, encontrar soluções, celebrar conquistas e sustentar nos dias difíceis. Foi um compromisso tecido no trabalho diário, na confiança construída no calor da batalha. No fechamento dessa história, Xia percorre seu novo espaço preenchido de tecidos e memórias, com croques que trazem estampas de resistências, e um grupo de jovens que agora chamam de família. Sua vida não voltou ao que era antes. Foi mais. Tornou-se criação ativa, escolha e futuro. Não sem cicatrizes, mas com dignidade. E quando em uma manhã, ela passa por uma vitrine e vê a foto de sua primeira coleção exposta ao lado do nome do Grupo Gu, pensa no dia em que, aos 18, foi expulsada pela própria mãe. Sorri. Não de quem se vangloria, mas de quem reconhece a distância percorrida. A cidade ainda guarda sombras, mas Xia aprendeu a costurá-las com fios de coragem. Ao seu lado, Gu segue sendo parceiro, não um salvador. A história dela tornou-se um aviso e também um convite. Talento merece defesa, e dignidade se conquista com passos firmes. Se alguém perguntar de onde ela veio, dirá com tranquilidade que veio de onde aprendeu a costurar sua própria vida. E que no processo, encontrou quem compartilhasse a linha e a agulha. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem, e se inscreva para acompanhar outras narrativas de superação e amor construído no trabalho diário.